todos e a todas. Eu muito obrigado pelo convite, pela presença de todos e todas, pela introdução que foi feita e por tudo aquilo que nós conhecemos hoje da imprensa brasileira, etc., da opinião pública. Acho que a gente pode dizer que a ética está na moda, ou talvez a falta de ética. E há uma discussão enorme no Brasil hoje, inclusive muitos movimentos que se dizem pautar pela ética. O que eu vou tentar mostrar nessa reflexão, que somos convidados a fazer hoje à noite, é que aquilo que está acontecendo é muito importante, por um lado, mas é muito unilateral, por outro. Toma uma concepção de ética muito estreita. Faz coisas muito importantes, mas talvez deixe de lado outras questões absolutamente centrais, quando está em jogo a realização do ser humano como ser livre. Então, nós somos convidados a fazer uma reflexão, devagar, sobre a vida humana, e aos poucos ir descobrindo o sentido da ética e a sua abrangência. Essa é a questão que me interessa hoje de uma maneira especial. Muita gente, quando fala em ética, pensa em primeiro lugar no código. Aliás, determinadas profissões estabeleceram códigos de conduta. Não pode isso, pode aquilo, etc. E para muita gente, esses códigos aparecem como algo, de certa maneira, constrangedor, que limita o ser humano, que parece, de certa maneira, trazer uma barreira aos seus desejos, às suas aspirações. Mas, se a gente olha a vida humana, a gente vai ver que a ética é algo que se situa precisamente na vida de um ser que não só vive, mas que pergunta pelo sentido do seu viver, pergunta pelo sentido do que faz, pergunta pelas razões que o levam ou não a fazer isso e aquilo. Então, isso significa dizer que, partindo da experiência que cada ser humano tem de si mesmo, a gente vê que o ser humano se descobre como alguém que é entregue a si mesmo, que não nasce feito, não nasce pronto, mas que nasce com a primeira tarefa, que é de se conquistar a si mesmo. Isso significa dizer, logo de entrada, que o ser humano pode fracassar. A sua vida está em aberto. Ele pode conquistar a sua humanidade ou não. Quer dizer, uma característica específica de um ser que é chamado a viver de acordo com a inteligência e com a liberdade. Então, aquele que pode agir a partir de fins, a partir de razões, a partir de motivos que ele justifica. Então, isso significa dizer que a experiência originária da vida humana é de ser um ser interpelado a ser. Não tem garantido pelo fato de nascer a sua realização como ser humano. Está convidado a lutar na sua vida para se conquistar como ser humano. Então, vocês já compreendem aqui que aquilo que nós chamamos de ética tem a ver com a humanização da vida humana. Tem a ver com a conquista da humanidade do ser humano. Tem a ver com a realização de obras que efetivam o ser humano como ser livre. Ou seja, numa palavra, a gente pode dizer que a ética é conquista da humanização do ser humano. Agora, isso tem muitas dimensões. Dito de uma maneira geral, que a ética é o específico de um ser que pergunta pelo sentido da sua vida, que luta por se conquistar a si mesmo como ser humano. Nós ainda não temos toda a abrangência, porque para isso nós precisamos refletir sobre a integralidade da vida humana.
para a gente poder compreender como a ética é algo que abarca todas as dimensões do ser humano. E a tese que eu vou tentar mostrar é que a discussão brasileira é restrita, ela atinge uma determinada dimensão da vida humana muito importante, mas deixa de lado a totalidade da vida humana. Então, uma primeira coisa que a gente pode dizer sobre o ser humano, quando a gente reflete, é que ele é um ser muito especial no mundo, porque ele é o lugar onde o mundo se diz, onde tudo vem a palavra, onde o sentido de tudo pode se articular. Ele sempre está no mundo como um ser que compreende, e compreende a partir de categorias que ele emprega para articular aquilo que ele encontra no mundo. Então, o grande físico Einstein lembrava uma vez que os conceitos, as categorias, as formas de pensar não são algo que existe sem mais, que provém da natureza, mas são construções, são criações do ser humano. Elas não são simplesmente redutíveis a nossas vivências sensíveis, mas provém precisamente da criação humana. Ora, isso levanta um problema muito grave. Será que essas categorias com que nós pensamos, e nós pensamos com categorias diferenciadas, elas são diferenciadas inclusive de acordo com o tempo, com a história, com as culturas, com tudo aquilo que o ser humano faz? Então a pergunta que se põe imediatamente é: elas dão conta da realidade? Elas exprimem a realidade em todas as suas dimensões? Elas são adequadas para dizer aquilo que o mundo é? Ora, isso significa dizer que no mundo das categorias, dos conceitos, nós já estamos sempre além dos puros determinismos naturais. Porque quando nós perguntamos nossas categorias, as categorias com que nós pensamos, as coisas que encontramos no dia a dia da vida, elas dizem o real adequadamente? Nós já estamos nos distanciando da nossa vida e fazendo aquilo que foi lembrado como sendo característica do ser humano: refletir. Aliás, o verbo latino pensare, de onde provém o nosso pensar, significa originariamente pesar. O ser humano é capaz de pesar tudo, isto é, perguntar sobre a validade de tudo, sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós fazemos, sobre as instituições que encontramos no mundo. O ser humano, nesse sentido, é o ser da distância. Ele tem a capacidade de se distanciar de tudo e articular aquilo que o grande pensador alemão Habermas chama a força subversiva da reflexão, a capacidade de se pôr numa atitude crítica diante das próprias representações que cada um tem, diante das próprias ideias, dos próprios padrões de comportamento. Ou seja, o ser humano tem a capacidade de perguntar pelos critérios que justificam o seu conhecimento e que justificam as suas ações. Essa é a característica básica que o distingue de outros seres. Esse descolamento da realidade, distanciamento crítico que lhe torna possível perguntar: eu posso passar de uma vida que simplesmente aceita o que o mundo me dá? Cada um de nós nasce, cresce e se desenvolve dentro de um contexto cultural. Aí ele aprende a pensar de uma determinada maneira, ele aprende a agir, e ele pode pensar que os critérios dos seus conhecimentos, suas ações, se reduzem a esses que lhe são dados pela sociedade em qual ele está. Mas ele pode passar para um outro tipo de vida, uma vida que avalia tudo isso, que se pergunta pelo valor de todas essas coisas, se pergunta se aquilo que eu penso verdadeiramente é adequado, se a minha visão do mundo é unilateral ou não, se aquilo que me foi dado como critério de ação se justifica diante do tribunal
da razão? Ora, isso hoje é uma coisa que se torna rara. A atitude que normalmente se defende hoje, inclusive em grande parte dos meios de comunicação, é: para que perder tempo pensando? Não há possibilidade de justificar nada. O último critério da ação de cada ser humano é a decisão. Cada um decide e como quer. Essa é uma ideia hoje extremamente difundida. Ou seja, numa crise fundamental de valores, de critérios, etc., muitas pessoas chegaram a defender um decisionismo radical. Tudo vale na medida em que eu decido. A decisão é o único critério. Ao contrário, no processo de reflexão, é a própria razão que deve responder à pergunta: o que é que eu devo fazer? E isso não se resolve simplesmente apontando para fato, porque qualquer fato pode ser questionado. Então, nesse sentido, livre não é aquele que simplesmente faz o que quer, porque o que quer, muitas vezes a gente achando que quer, não é a gente que quer, foram outros que quiseram, foram outros que me fizeram a cabeça, foram outros que me jogaram critérios, razões. Então, o ser verdadeiramente livre é aquele que é capaz de se perguntar pelas razões daquilo que faz. E o grande filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, dizia, ou a gente pode dizer que toda a sua filosofia, toda a sua reflexão é marcada por uma intenção subjacente.